Muito tem se falado da atualização do CID-10 para o CID-11, mas você sabia que isso já vem desde 2022? Pois é, só agora no Brasil está sendo feita a atualização para o CID-11, que está sendo implementada e valendo a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Você sabe o que isso pode impactar na vida de famílias atípicas? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, vem comigo e bora pro vídeo! Olá, meus amores, tudo bem? Alipe Júnior falando e esse é o Te Amo Nossa Jornada. Agora que estamos em janeiro de 2025, entrou em vigor no Brasil o CID-11. Mas o que é o CID? Bom, o CID nada mais é do que o Código Internacional de Doenças, no qual os médicos vão colocar os códigos devidos quando vão fazer os seus diagnósticos, nos atestados e tudo mais. Então, é um código internacional padronizado pela Organização Mundial da Saúde e que é utilizado globalmente. Em 2022, houve uma atualização, a 11ª atualização. Então, saímos do CID-10 para entrar no CID-11. Contudo, até você ter uma versão em português e até se colocar isso dentro do Sistema Brasileiro de Saúde, nós tivemos um hiato de 3 anos. Então, somente agora, em 2025, o CID-11 passa a vigorar nacionalmente. E qual o impacto disso para as famílias de crianças autistas, de pessoas autistas? Então, eu vou mostrar para vocês o que era anteriormente colocado no CID-10, o que está sendo colocado no CID-11 e possíveis impactos que isso pode trazer para você, para que você fique atento. Então, antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo, que é para mostrar para a plataforma que esse conteúdo é interessante, relevante e precisa chegar a mais pessoas. Compartilhe para aqueles que precisam ouvir essa mensagem e ficar informado acerca dessa nova atualização do CID. Bom, então vamos lá. Vamos falar especificamente do transtorno do espectro autista. A gente já sabe que o transtorno do espectro autista, ele tem classificações diferentes quando a gente vai observar o DSM-5 na sua versão revisada e o CID. O CID traz um código diferenciado e que já tem outros aspectos lá no CID-10. E que no CID-11 nós tivemos uma modificação nisso. Então, como era feito anteriormente no CID-10? Como a gente encontrava a informação do transtorno do espectro autista lá no CID-10? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou deixar os 2 sites aqui para vocês na legenda do vídeo, para que vocês possam depois fazer as pesquisas de vocês com relação ao CID-10 e ao CID-11, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, observem na tela. Então, estamos aqui na tela do CID-10. Nessa tela do CID-10, nós vamos observar que nós temos uma forma um pouco diferente de achar as informações. Se vocês observarem aqui no canto esquerdo, vocês vão ver que as informações estão divididas em números romanos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Se você quer encontrar a informação referente ao transtorno do espectro autista, você tem que ir lá na aba de número 5, onde ela está classificada dentro de transtornos mentais e comportamentais. E ali você vai ter uma série de classificações, que vai do F00 até o F09, trazendo questões de transtornos mentais orgânicos, incluindo sintomáticos, mas o transtorno do espectro autista estará na faixa do F80, F89, transtornos do desenvolvimento psicológico. E ali dentro você vai ter outros transtornos. Olha só, você vai ver que o transtorno do espectro autista estará no F84, transtornos invasivos do desenvolvimento. E quando você abre ali, você vai observar justamente 3 possibilidades em que o transtorno do espectro autista está vinculado. O F84.0, que é o autismo infantil, o F84.1, que é o autismo atípico, e o F84.5, que é a síndrome de Asperger. Rapidamente, falando de cada um deles. O que é o F84.0? O F84.0 fala do transtorno do autismo infantil. Então, ele vai falar de autismo infantil, que é justamente um tipo de transtorno invasivo no desenvolvimento, definido pela presença de desenvolvimento anormal ou prejudicado, que se manifesta antes dos 3 anos de idade
e o tipo característico de funcionamento anormal em todas as 3 áreas da psicopatologia: interação social recíproca, comunicação e comportamento restrito, estereotipado e repetitivo. Então aqui o CID vai trazendo várias informações a respeito do autismo infantil, que é essa primeira categoria. E depois a gente tem o autismo atípico, que é o F84.1. Nele, o que se diz? É um tipo de transtorno invasivo do desenvolvimento que difere do autismo infantil, seja pela idade de início ou por não cumprir todos os 3 conjuntos de critérios diagnósticos. Então aqui, muito provavelmente, é onde pessoas num diagnóstico tardio, ou um diagnóstico diferenciado do autismo, acabavam sendo classificados no F84.1. E fora isso, a gente também tem o F84.5, que é a síndrome de Asperger. O que é a síndrome de Asperger? Vamos ver rapidamente o que o CID traz para nós. É um transtorno de variedade nosológica incerta, caracterizado pelo mesmo tipo de anormalidades qualitativas de interação social recíproca que caracterizam o autismo, juntamente com um repertório restrito, estereotipado e repetitivo de interesses e atividades. Ele difere do autismo principalmente no fato de que não há atraso ou retardo geral na linguagem ou no desenvolvimento cognitivo. É frequentemente associado a uma falta de jeito acentuada. Há uma forte tendência para que as anormalidades persistam na adolescência e na vida adulta. E finalizando, episódios psicóticos ocasionalmente ocorrem no início da vida adulta. Então aqui você consegue perceber as classificações do autismo lá no CID-10. E isso é bem presente e era utilizado até recentemente. Até fui conferir a CIPTEA do Joaquim e da Sabrina. E se você não sabe o que é a CIPTEA, eu tenho um vídeo aqui, vou deixar para vocês entenderem o que é a CIPTEA e vocês vão entender que lá aparece o número do CID. E o CID que aparece justamente na CIPTEA do Joaquim e da Sabrina é o F84.0, de autismo infantil. Só que aí eu fui conferir a minha CIPTEA. E lá, ela não está com o F84.1, que poderia ser o autismo atípico. Como a gente viu aqui na classificação, ela já estava considerando o CID-11. E eu fui observar no meu laudo, e de fato, o laudo psiquiátrico estava utilizando já o CID-11. E isso faz 2 anos. Então, ela já estava utilizando o CID-11 naquela época. Mas o que é o CID-11? O CID-11 nada mais é do que a 11ª atualização da Organização Mundial da Saúde. E aí é onde nós vemos que houve alterações nessa classificação que o CID-10 traz. Vamos conferir então o que temos de novo no CID-11? Bom, então a primeira grande diferença do CID-10 para o CID-11 é que o CID-11 nós temos no próprio site da Organização Mundial da Saúde a versão em português. Então você consegue trocar os idiomas e não precisa de um Google Tradutor. Então, observe só, aqui o CID-11 já automaticamente traz a possibilidade de você ler a informação em português. Então, isso já é uma grande vantagem, e não só em português, mas em vários outros idiomas. E aí, olha só como a classificação mudou. Aqui nós já temos as classificações numéricas, e onde nós vamos encontrar o transtorno do espectro autista aqui? Nós vamos encontrar justamente no item 6, que são os transtornos mentais, comportamentais ou do neurodesenvolvimento. Então, já temos uma grande diferenciação na própria nomenclatura da classificação, que antes, vamos voltar lá, era no item 5 de transtornos mentais e comportamentais. Sim, o autismo é um transtorno, mas ele é advindo do quê? Do neurodesenvolvimento. Então, essa informação já foi contemplada no CID-11. Então, isso já é um excelente avanço. E quando nós olhamos no item 6, você vai ver uma primeira subcategoria, que é transtornos do neurodesenvolvimento. Então, vamos entrar em transtorno do neurodesenvolvimento. A partir dali, você vai ver que ele já traz uma primeira descrição do que é o transtorno do neurodesenvolvimento. Mas vamos direto ao nosso ponto. Eu quero observar ali que nós temos diretamente o item 6A02, que é o transtorno do espectro autista. Então, quando a gente entra ali, você vai ver justamente que nós temos várias divisões do transtorno do espectro autista aqui dentro. Então, ele traz o transtorno do espectro autista
sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com deficiência leve ou inexistente da linguagem funcional. Ou pode ser que seja classificado como transtorno do espectro autista com transtorno do desenvolvimento intelectual, com deficiência leve ou inexistente da linguagem funcional. O outro item, que é o 02.2, transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com deficiência da linguagem funcional. Já o 02.3, transtorno do espectro autista com transtorno do desenvolvimento intelectual e deficiência da linguagem funcional. O 02.5, transtorno do espectro autista com transtorno de desenvolvimento intelectual e com ausência de linguagem funcional. Assim como tem o 02.Y, que é outro transtorno especificado do espectro autista, ou o 02.Z, que é o transtorno do espectro autista não especificado. Então, nós vemos aqui na própria classificação do CID-11 que ele já classifica o transtorno do espectro autista com as suas devidas comorbidades, ou com algumas das comorbidades mais específicas para que essa classificação seja mais otimizada. Então, você já vê que não existe mais a síndrome de Asperger, já é um termo ultrapassado. A gente tem essas classificações, que é o que devem vigorar a partir de 1º de janeiro de 2025, nos diagnósticos médicos, nos laudos psiquiátricos, em todas as documentações que vão ser colocadas. Inclusive, eu fui conferir, a minha CIPTEA já está levando em consideração essa nomenclatura. Então, na minha CIPTEA, já estou classificado como uma pessoa do transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com deficiência leve ou inexistente da linguagem funcional. Então, essa já é a classificação que está vigorando, né? E no meu caso, já foi utilizado lá no meu diagnóstico. Agora, o que isso impacta para você, pai, mãe ou responsável de uma pessoa autista? Isso pode impactar, por exemplo, na parada dos planos de saúde em querer fornecer o tratamento aos seus filhos? Pode ser que sim, mas não deveria. O que acontece? O laudo ele já foi emitido, então ele não está com um CID errado. Então isso precisa ficar muito claro. Não há um CID errado. Era o CID que era utilizado naquela época. As documentações, a partir de agora, se utilizarão do novo CID. Então, na CIPTEA dos meus filhos, está colocando que vai vencer em 2028. Então, lá, quando eu fizer a atualização, o novo CID será colocado. Mas até lá, não há o que se preocupar. Pelo menos, não deveria. Então, fiquem atentos, pois os planos de saúde podem usar essa atualização como prerrogativa para parar o tratamento dos filhos de vocês. Então, não deixem que isso aconteça. O direito de vocês está assegurado mesmo com o CID antigo. Atenção a isso. O tratamento deve continuar mesmo com o CID antigo. E não só eu que estou falando isso, mas vários médicos especialistas estão já colocando isso, né, em evidência, assim como pessoas que são advogados especializados em saúde. O CID antigo continua sendo válido para esses tratamentos que estão em andamento. A partir de dia 1º de janeiro de 2025, os documentos que forem emitidos a partir dali devem vir com o registro do CID-11. Então, nada deve mudar para o tratamento do filho de vocês. Precisa ficar muito claro. É apenas uma questão de nomenclatura, de atualização, pois a ciência vai se atualizando. E que bom que ela vai se atualizando, mudando, revendo conceitos e atualizando esses conceitos. Então, essa é a mensagem do vídeo. O CID foi atualizado, mas ele não deve impactar naquilo que você já faz com a sua família. E você, já sabia dessa atualização? Já sabia como ela poderia impactar a sua vida? Então, como eu pedi, deixa o like aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essa mensagem possa chegar a quem realmente precisa dela. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!